Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje faremos um comparativo entre o investimento no Tesouro Prefixado ou no Tesouro Selic, porque as taxas de juros estão subindo e a previsão é que continuem subindo no final de 2021, na última reunião do Copom e também em 2022. E o Tesouro Prefixado está com as taxas aumentando semana após semana. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos direto, sem enrolação, a esse comparativo. Eu já te adianto que esse vídeo é um vídeo diferenciado de comparação aqui do nosso canal. Vamos lá, vamos começar falando sobre as características do Tesouro Prefixado. Primeira informação importante, você precisa saber que atualmente nós temos 3 títulos no Tesouro Prefixado, no Tesouro Direto. O primeiro título é com vencimento em 2024. É o Tesouro Prefixado Principal, que vence em 1º de julho de 2024. É um título de vencimento curto que nós consideramos. 2026 é o segundo vencimento. Tesouro Prefixado 2026 vai vencer em 1º de janeiro de 2026, um ano e meio após esse daí. E temos também o Tesouro Prefixado 2031 com juros semestrais, na qual o vencimento é janeiro de 2031. Quase 10 anos para frente, são 9 anos e alguns meses. Nós não nos concentraremos nesse último título. Por quê? Como ele paga juros semestrais, a sistemática dele é um pouco diferenciada. Mas falaremos sobre esses títulos principais aqui que nós temos e, em particular, o 2024. Valor do título no vencimento. Como é que funciona o preço desse tipo de título? Todo tesouro prefixado na data do seu vencimento valerá R$1.000. Qualquer um desses 3 títulos, se você levar até o vencimento, ou seja, se você comprar e não vendê-lo antes, você receberá R$1.000. A diferença é que o Tesouro Prefixado com juros semestrais, a cada 6 meses vai te pagar um cupom. E os demais títulos vão te pagar tudo no final. Mas você já sabe que você pode vendê-los no momento que quiser, em qualquer dia útil. Mas faremos uma comparação levando até o vencimento, para permitir trazer cenários aqui para você. O investimento mínimo. O investimento mínimo para esse tipo de título, o 24 e 26, varia entre R$30 a R$40. Vou acessar agora aqui o Tesouro Direto, a tabela do Tesouro Direto para que você verifique. O 2024 está aqui, é o primeiro título, o segundo é o 2026 e o terceiro é o 31. Então o 2024 está pagando uma taxa de 12,20%, enquanto que o 26, 12,10%. É uma disfuncionalidade do mercado nesse momento. Um título mais curto, ou seja, com vencimento mais próximo, ofertando uma taxa mais alta do que um título com vencimento longo. Isso não deve se manter aí por muito tempo. Mas veja aqui do lado, investimento mínimo R$ 36,92 e o prefixado 2026 R$ 31,12. Se você for comprar um título inteiro, é R$ 738 o 2024 e 622. Por que esse 26 é mais barato? Porque o vencimento dele é bem mais para frente. Então significa que ao longo do tempo ele vai rentabilizando, de maneira que lá em 2026 vale R$1.000. E o 2024 também, em 1º de julho de 24 vai valer R$1.000. Lembrando, não precisa comprar o título integral. Continuando, vamos falar como é que é definida então a rentabilidade, ou seja, a taxa desse tipo de título. No momento que você comprar esse título, você já sabe exatamente qual é a taxa. Como você viu aí no nossas taxas, as taxas estão em torno de 12,2% ao ano. O que significa isso? Significa que a cada 12 meses você vai ganhar isso? Não. Significa que, levando até o vencimento, em média você vai ser remunerado por esse valor. É bem provável que até no primeiro ano você receba menos do que isso, mas será compensado nos meses seguintes. Ou seja, em 2023, 2024 você deve receber uma taxa maior, mas isso são apenas projeções. E aí você precisa entender que se a taxa sobe, o preço reduz. Por que eu estou te falando isso? Você vai comprar e para você que depois comprou esse título, não muda nada para você se você levar até o vencimento. Agora, se você ficar verificando
fazendo consultas diárias para saber quanto você tem, você pode se assustar, porque como tem volatilidade, você vai se impressionar um pouco. Por quê? Isso que eu quero mostrar aqui para você agora. Você vem aqui no Tesouro Direto, histórico de preços e taxas, e aí você vai verificar. Tesouro Prefixado 2024, está ele aqui na tela. Veja, a taxa tem subido. Desde o início de outubro, ela atingiu uma máxima, teve uma pequena queda. O que aconteceu com o preço? Se a taxa está subindo, veja o preço, vem despencando. Então, se você tivesse comprado, por exemplo, esse título há um ano atrás, você teria pago 810 e estaria com quanto agora? 738. Você estaria aí momentaneamente com um prejuízo. Mas se você levar até o vencimento, isso vai mudar e você vai voltar a receber R$1.000. Muito bem, continuando então aqui para que você entenda. A taxa do pré-fixado está em tendência de alta. O que significa isso? Que ainda não há indícios de uma reversão no mercado. Elas estabilizaram, caíram um pouco no início de novembro, mas não quer dizer ainda em queda realmente no longo prazo. Isso você precisa entender. Bom, esse é um título mais volátil em relação ao Tesouro Selic. O que significa ser mais volátil? Ele tem uma relação de risco e retorno maior. Ou seja, ele te paga uma taxa fixa e se a reação do mercado na economia melhorar, significa que as taxas vão cair. E as taxas caindo, você vai ter um ganho no curto prazo maior. Entretanto, se a relação econômica, ou seja, se a situação econômica do Brasil piorar, o mercado vai exigir umas taxas maiores. Exigindo taxas maiores, você vai verificar que no curto prazo, antes do seu vencimento, você vai ter aí um suposto prejuízo na marcação ao mercado. Mas volto a dizer, levando até o vencimento, você recebe a taxa acordada. E um outro fator importante é que, em razão dessa volatilidade no mercado, eventualmente o Tesouro suspende as negociações dos títulos. E o que acontece com o pré-fixado? Você fica aí temporariamente impedido de comprar ou de vender nesse período, porque somente o Tesouro Selic fica disponível. Quando isso acontece, isso pode durar alguns minutos ou até algumas horas. Então grava aí, é um título mais volátil e pode ter as operações suspensas. Falando agora então da definição para rentabilidade. Se você já entendeu que a taxa dele é essa aí, ela pode variar, você precisa entender de onde vem essa taxa. Essencialmente são das expectativas de juros no futuro. O que significa isso? Nós estamos em novembro de 2021, mas o mercado já consegue projetar a taxa de juros para 24 e para 26, por exemplo. Como é que você fica sabendo isso? Você joga aí no Google juros futuros e coloca essas letras: D de dado, I de igreja, número 1 e letra F de faca. E depois o ano que você quer. Então, por exemplo, DI1 F de faca 2024. E você vai ver qual é a taxa de juros para frente. Ou então o 2026. No momento que eu gravo esse vídeo, a taxa de juros para 2024 está 12,14. E para 2026, 12,07. Agora você entende como ela está bem próxima dessa taxa que está sendo ofertada por pré-fixado. E aí você consegue enxergar para o futuro o que pode acontecer com o passar do tempo. Está aí as informações essenciais para você entender o pré-fixado. Agora vamos falar do Tesouro Selic. Só que antes, chegou aquele momento. Ajude o nosso canal, dê aquele super like para que as pessoas que gostam de renda fixa mantenham-se também informadas. Vamos falar do Tesouro Selic, o título mais ofertado, mais comercializado aí pelo Tesouro Direto. Quais são as características dele? Temos dois vencimentos. O 2024, que vence em 1º de setembro de 2024. Aproximadamente, então, aí 2 meses após o pré-fixado 2024. E temos o 2027, com vencimento, então, em 1º de março de 2027. São esses dois títulos que tem atualmente. Significa que o Tesouro pode ter outros? Sim, geralmente o Tesouro revê essas informações, mas atualmente são esses vencimentos que nós temos. Valor do título do pré-fixado no vencimento. Ele é um título pós-fixado. Então o Tesouro Selic, perdão, não é o Tesouro pré-fixado, o Tesouro Selic é um título pós-fixado. Como que é definido então o valor dele no vencimento? Ele varia de acordo com a taxa básica de juros. Ou seja, a taxa básica de juros está com uma tendência de alta. Significa então que quem vier a comprar no futuro vai receber mais. E a principal pergunta que eu recebo no canal é:
Compensa comprar um Tesouro Selic antes da taxa de juros subir? E a resposta taxativamente é não, porque como a taxa é pós-fixada, somente após ela subir é que esse retorno vai ser transferido então para o seu título. Então não adianta nada investir antes para tentar pegar uma taxa maior. Se você gosta desse tipo de título, entenda que à medida que a taxa de juros vai subindo, ele vai se valorizando. E à medida que ela for caindo, ele vai se valorizando menos. Muito bem, qual é o investimento mínimo para esse título? Entre 100 a 110 reais. Você verifica aqui também nessa mesma tabela do Tesouro Direto em títulos, preços e taxas, você tem todas as informações de cada um dos títulos. E ele está aqui, ó, pré-fixado 24 e 27. Um atualmente custa 110,62 e o outro em torno de 109. Veja que um título integral está acima de 11 mil reais. Mas isso aqui é só uma referência, só para que você saiba que o Tesouro Direto é uma plataforma democrática que você pode investir com poucos recursos. Muito bem, vamos finalizar as informações do Tesouro Selic então. Você já sabe então que a rentabilidade dele é definido com base na taxa Selic e nós temos também um componente prefixado. O que é esse componente? É essa taxinha que você tem aqui do lado. Então o 2024 atualmente está 0,1175 e o 2027 0,2637. Essa taxa aqui geralmente influencia muito pouco na relação de rentabilidade do título. Diferentemente do Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic é um título menos volátil. Significa que a relação dele de risco e retorno é menor. E quando o Tesouro Direto, então, suspende as negociações por alguma notícia ou algum evento na política e na economia, esse título não tem as suas operações suspensas. Ele é um título mais líquido. Então, rarissimamente, ele vai ter as suas operações, tanto para investimento quanto para resgate, suspensas. É o título mais líquido do Tesouro Direto. E para finalizar, qual é o parâmetro, então, principal para definição da rentabilidade? É a taxa de juros. E um parâmetro secundário é o componente prefixado. Quando é que ele influencia? Principalmente quando a taxa de juros da economia fica muito tempo estável e o mercado entende que ela está fora da realidade. E aí o componente prefixado começa a variar e interfere na rentabilidade. Depois que a taxa Selic volta a subir, essa diferença normaliza novamente. Muito bem, agora vamos para os cenários para que você entenda o que está acontecendo. Só que antes, quero te indicar essa nossa playlist que atualizamos agora, Leilão do Tesouro Nacional. Entenda a estratégia do Tesouro, do governo federal na oferta de títulos e entenda também o que os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão desejando em termos de título pré-fixado, pós-fixado ou mesmo IPCA. Assista que você vai gostar. Vamos lá. Antes de falar disso, vamos só finalizar aqui a taxa Selic. O que tem acontecido? A taxa Selic se move em ciclo. Então veja aqui, de novembro de 2011 até aproximadamente aqui o início de 2013, ela veio caindo. Depois começou um ciclo de alta. É o que nós chamamos de ciclo de contração econômica. E esse ciclo durou então aproximadamente aqui, ó, foi subindo até 2015. Você se lembra nesse período que aconteceu? Nós tivemos a destituição de uma presidente e aí a nossa economia estava bem mal. Precisou aumentar as taxas de juros para regularizar a nossa situação econômica e normalizar o mercado. E agora nós estamos num cenário, de 2016, finalzinho de 16 até o final de 2020, a taxa Selic veio despencando, caindo. Ela saiu de mais de 14% para baixo aqui, ó, para 2%. E agora nós voltamos a ter um novo ciclo de aumento. Atualmente, a taxa Selic está em 7,75. Nós temos uma previsão aí que o Banco Central já informou que na próxima reunião de dezembro ela deve aumentar 1,5%. Então ela iria, em tese, para 9,25%. Só que o mercado já está cobrando, pressionando por um aumento maior. Então você verifica aqui, já no cenário, que desde aqui, desse movimento que nós acontecemos do início de 2021, a tendência já é de alta. E para 2022 também. E é sobre isso que nós vamos falar agora com relação às projeções para os próximos anos, para tentar te ajudar aí na sua tomada de decisão. Se você já entendeu as características de cada um dos títulos, entenda agora as projeções do mercado.
Vamos fazer o primeiro cenário. O primeiro cenário é baseado nas projeções do Boletim Focus, que ele está dizendo de uma inflação bem alta para 2021, isso eu acredito que você já sabe, e também uma inflação mais alta do que inicialmente prevista para 2022. Isso implicaria aí uma inflação acima da meta que o Banco Central está projetando, que é de 3,5%. Se a inflação está subindo, a taxa de juros tem que subir para controlar também a inflação. E esse é o cenário então. O cenário que o Banco Central está projetando é uma inflação de em torno de 9,17% em 21, 4,55% em 22, 3,27% em 23 e 24. Repare como 23 e 24 ela cai muito. Por que isso? É que realmente vai cair? Não. É porque o mercado tem uma dificuldade muito grande em fazer projeções por períodos mais longos. E eu vou te dar um exemplo. Há um ano atrás, a projeção do Boletim Focus, em dezembro de 2020, para a inflação nesse ano era de 3,5% a 4%. E nós estamos fechando com uma inflação que vai de 9% a 10%. Veja como o erro foi grande. Mas, enfim, a média de inflação no período seria de 5%. A taxa Selic projetada você tem aí na coluna do meio. Teríamos uma média de 8,38% nesse período. E o prefixado, quanto que seria em 21, 22, 23 e 24? Não temos como projetar anualmente cada taxa, mas nós sabemos que a taxa que está sendo comercializado o título está em 12,20. Significa que, em média, você vai receber 12,20. Volto a dizer, é muito provável que em 21 você receba pouco, em 22 também, mas nos anos seguintes, 23 e 24, seriam compensados, de maneira que fecharia, na média, em cada ano, em 12,20%. Se nós tivermos esse primeiro cenário, que é o cenário do Boletim Focus, qual seria o melhor investimento? Muito provavelmente você estaria dizendo acertadamente aí o prefixado, porque com 12,20% você estaria com um ganho muito maior do que o ganho aqui do Tesouro Selic. Veja, estamos projetando nos 3 cenários levar o título até o vencimento. Só que acalme que nós vamos poder também falar de cenários mesclados. Então, se isso daí se confirmar, que é uma projeção do Boletim Focus, que eu particularmente não acredito, está aí. É o mercado financeiro fazendo a projeção agora em novembro de 21. Vamos falar agora no segundo cenário aqui, para que você entenda melhor. Só que se você está com dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, coloque a sua pergunta. Respondemos todas nos comentários e, além disso, podemos gravar um vídeo específico para você. É a nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Dúvidas interessantíssimas dos nossos internautas. Vamos lá, o cenário 2, eu vou até alterar aqui que esse não é mais o cenário 3, é o cenário 2 que nós estamos falando. No cenário 2, nós vamos ter então aí uma inflação temporária, como diz os bancos centrais. Só que esses bancos centrais que estão falando isso são dos países desenvolvidos. Essa inflação para nós aqui no Brasil já está alta. E se a inflação lá continuar alta, vai aumentar ainda mais aqui. E aí ela passaria a reduzir somente em 2023. Então você entende que a taxa de juros vai subir tanto em 21 quanto em 22. E depois em 23 e 24 reduziria. Como é que eu montei esse cenário? São projeções minhas, não são projeções do mercado. Então o que nós teríamos aqui? A inflação estaria aqui no mesmo patamar que nós estamos verificando, mas eu coloquei dados de inflação maiores aqui. Esse é um cenário que eu acho mais razoável de acontecer. Nesse cenário, nós teríamos uma inflação média nesse período de 6%. Talvez até teríamos uma inflação maior nesse último ano aqui de 2024, mas coloquei em torno de 6% para que você grave melhor esses números. Se isso acontecer, a Selic, por exemplo, em 21 já subiria mais do que a Selic que nós colocamos no ano anterior. Então ela fecharia em 9,75. 2022, 12%. Já tem projeções do mercado falando até em 13%. 2023, 10% e 24, 8%. O que nós teríamos aqui? Uma taxa de juros básicas de 9,94%. Veja que ela aumentou bastante em relação ao anterior. E quanto que teríamos? Um tesouro prefixado de 12,20%. Novamente, se nós levarmos até o vencimento, você verifica que o tesouro prefixado ainda seria mais interessante. Só que aqui nós entramos com algumas outras variáveis, que é bom você verificar que a inflação aqui está subindo. Então você tem que acompanhar a inflação e ir olhando para o Tesouro Selic, porque pode ser que ele aumente ainda mais. Só que veja que aqui a diferença já reduziu bastante entre o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado. Esse é um cenário que eu particularmente julgo ser um cenário mais realista.
Vamos então para o último cenário. Agora sim, um cenário 3. Nesse cenário aqui, nós teríamos então uma inflação muito mais elevada. Veja, a nossa inflação já está alta, mas como existe uma previsão de inflação mais alta nos países desenvolvidos, significa que essa inflação seria exportada para o Brasil e exigiria ainda mais um aumento da taxa de juros aqui no nosso país. Essa taxa de juros do Brasil teria que subir de forma mais rápida ainda, principalmente aqui no ano de 2022. E aqui você tem o cenário. Nesse cenário, a inflação média no Brasil ficaria em 10,5%, ou seja, 10% em 21, 12% em 22, volta para 10% em 23 e em 2024 fica 8%. E aí, novamente, eu fiz projeções aqui da taxa de juros. São situações abstratas, projeções. Nesse cenário, a taxa Selic média ficaria em 12,43%. Pode acontecer? Pode. É provável? Talvez não, mas são 3 cenários para que você entenda qual seria a diferença. Nesse caso, se você tiver uma taxa Selic nessa situação aqui, nós teríamos uma rentabilidade média muito mais interessante aqui no Tesouro Selic, pela média que você teria das rentabilidades. E com um detalhe ainda, nesse cenário, se você tiver uma taxa Selic de 15%, pode ser aqui que o pré-fixado nesse período em 2022 chegue aí a 16%, 17%. E aí talvez você possa fazer uma situação intermediária. Você teria um Tesouro Selic por um período e depois você transformaria ele num pré-fixado, o que poderia te permitir ganhos na marcação a mercado, ou seja, não levar esse título até o vencimento. Para finalizar, agora é com você. Eu quero saber o que você está achando disso tudo. Qual é o cenário que você acredita? Escreva aí nos comentários. É o 1? É o 2? É o 3? Ou é um cenário mesclado? Qual desses está mais próximo do que você acredita para o futuro? E com base nesse cenário, qual você vai investir? Em Tesouro Selic ou em pré-fixado? E mais do que isso, em que momento? Você entende que já é momento de pré-fixado? Já está comprando ele? Qual foi a taxa? Eu quero que você escreva para eu poder colocar a minha opinião sobre os seus investimentos. E por fim, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com os ilustres amigos da renda fixa. 2022 certamente será o ano da renda fixa. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe os vídeos diários do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.